Boa noite, muito boa noite para você que acompanha o 5º programa desta série especial, A Grande Esperança, com o pastor Alejandro Bulhon e Quarteto Arautos do Rei. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo, aqui no auditório do NASP, Campus São Paulo. Muito obrigado pelo carinho da sua presença. Boa noite para você que está em um dos nossos auditórios, cerca de 15 mil espalhados pelo Brasil. Você é nosso convidado de honra, convidado especial. Até o próximo sábado, não se esqueça, estaremos juntos. Boa noite a você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, a você que nos assiste pela TV Novo Tempo, via internet através do site www.esperança.com.br. Aliás, neste site, a mensagem do pastor Bulhon tem a tradução da linguagem brasileira de sinais, www.esperança.com.br. Daqui a pouquinho mais uma mensagem especial, mais uma mensagem ao ponto do pastor Bulhon, você não perde por esperar. Agora, nós queremos que você peça o seu curso bíblico, caso você tenha sido despertado para as verdades, para as mensagens desta semana, o curso Verdades para o Tempo do Fim. Verdades para o Tempo do Fim é totalmente grátis para você. Você pode solicitar pelo mesmo endereço, www.esperança.com.br. Não se esqueça, nós queremos conhecer a sua história de encontro, de reencontro que aconteceu nesta semana especificamente. Mande a sua história pelo mesmo endereço, www.esperança.com.br. Tenho 3 recados para você. Atenção, líderes de igreja, anciãos, pastores, no próximo domingo às 9 da manhã, via satélite, a partir deste auditório, teremos um programa todo especial para essas pessoas que estão encontrando Jesus nesta semana, estão aceitando o batismo, aceitando estudos bíblicos, um programa todo especial com a participação do pastor Luiz Gonçalves, pastor Everon, domingo às 9 da manhã, você que está nesse auditório é o nosso convidado especial, domingo às 9 da manhã também, com a presença e a música do Quarteto Arautos do Rei. Agora, às 9 da noite, um programa todo especial pela TV Novo Tempo, pela Sky, canal 14, ao vivo, direto da CPB, a Casa Publicadora Brasileira, um programa todo especial, preparado especialmente para você. Muitos brindes, música também do Quarteto Arautos do Rei, próximo domingo às 9 da noite, ao vivo. Lembrando que esta semana que está sendo apresentada com o pastor Alejandro Bulhon, a partir do próximo sábado, será apresentada também pela TV Novo Tempo, canal aberto, pela Sky, canal 14. A partir do sábado, com os horários sábado e domingo às 10 da noite, e no restante da semana às 9 da noite, sábado e domingo às 10 e a partir dos outros dias às 9 da manhã. Seja muito bem-vindo ao 5º programa da série A Grande Esperança, com o pastor Alejandro Bulhon e Quarteto Arautos do Rei. Comigo, o pastor Giovanni Queiroz, líder da Igreja Adventista nos estados da Bahia e Sergipe, e ele vai orar conosco neste momento. Por favor, pastor, ore conosco. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pelo teu carinho, pelo teu cuidado, proteção, e por nos trazer até aqui nesse bom lugar, para ouvirmos a tua voz. Nesse momento, milhares de auditórios, milhares de pessoas estão conectadas conosco aqui. Queremos invocar a tua presença conosco aqui no NASP. E queremos invocar a tua presença em todos estes 15 mil auditórios, mas de uma maneira muito especial. Invocamos a tua presença no coração de cada um dos teus filhos que estão conectados conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua palavra e queremos humildemente pedir, Senhor, venhas mais uma vez usar o teu servo, pastor Bulhon, que ele seja um instrumento de bênçãos nas tuas mãos, através do qual as bênçãos do céu vão chegar a cada coração nesta noite. Nós agradecidos oramos e o fazemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
multidão havia um cobrador. Ele era um traidor, um homem sem valor. Então ouviu falar que o mestre iria lhe passar. Em sua solidão, seu coração se abriu. Zaqueu então subiu bem alto para ver Jesus. Subiu para se humilhar, tentar achar perdão. Foi quando o mestre olhou pra ele e disse em alta voz: depressa desce aqui, em sua casa vou habitar. Estou aqui com minhas mãos erguidas para o céu, implorando ao meu Jesus: desce depressa, preciso descansar em sua casa. Quero hoje habitar. Sou eu que hoje estou cansado de viver aqui. Preciso logo estar na casa de meu Pai. Sou eu que hoje estou olhando para o alto, pedindo em alta voz: desce depressa, meu Jesus. Para o céu, implorando ao meu Jesus: desce depressa, preciso descansar em sua casa. Quero hoje habitar. Em sua casa quero hoje Queridos, vamos a inclinar o rosto para conversar com Deus. Pai amado,
Como é bom, Senhor, chegar no fim do dia, recebendo a Tua palavra em nosso coração. Como é bom, Senhor, estarmos juntos aqui para cantarmos e para pensar nas coisas que realmente valem a pena, que são as coisas espirituais. Às vezes, Senhor, absorvidos por este mundo materialista, absorvidos pelo trabalho, porque temos que conseguir dinheiro para a sobrevivência, não te damos o tempo necessário. E isso, Senhor, não te afeta a ti, nos afeta a nós. Porque tu, sim, nós continuas sendo Deus, mas nós, sem ti, não somos nada. Por isso, Senhor, é bom em este momento abrir Tua palavra para alimentar este povo lindo. As milhares de pessoas, talvez milhões, que estão assistindo, recebendo a mensagem através da internet, da rádio, do satélite, em outras igrejas, estende Tua mão e abençoa essas pessoas. Se alguém tem um pedido em seu coração, se alguém está triste por algum motivo, se alguém está desesperado, toca esse corpo, toca essa vida e mostra-lhe que há saída, há esperança. Tu és a esperança. Quando recebemos Jesus em nosso coração, em realidade estamos recebendo a esperança. Tu és a vida. Quando abrimos o coração para Jesus, estamos abrindo o coração para a vida. Tu és a verdade, a justiça, Tu és a santidade. Por isso, Senhor, esta noite queremos receber a Jesus em nosso coração e receber Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos queridos, o tema desta noite é um tema difícil. Um grande abraço a todos os amados que estão recebendo a mensagem através do satélite. Eu tenho ouvido notícias lindas. Gente nos diferentes estados do Brasil aceitando Jesus, indo para frente, entregando a vida a Jesus publicamente, declarando que amam Jesus. E muita gente marcando aí na internet a sua decisão. Impressionante como gente do Brasil e de outros países do mundo estão aceitando Jesus. Gente que às vezes, brincando na internet, encontrou nosso site e está recebendo a mensagem. Acho que a mensagem desta noite vai fazer muito bem para a igreja. Este tem sido um dia difícil aqui em São Paulo, porque depois do feriado de ontem, o povo começou a trabalhar hoje, foi muito difícil. Eu fiquei 1h30 parado no trânsito. E já era 7h05 da noite. E falei, estávamos em Brooklyn. Falei para o pastor Luiz Gonçalves, olha, não vamos chegar. Aí pagamos a um motoqueiro e ele me trouxe. E acabo de chegar. Estou todo moído, estou literalmente moído. Assim mesmo, levamos, veja, 45 minutos para chegar aqui com mototáxi. Mas era o jeito de chegar, não tinha outro jeito, não? E o pastor Luiz, com os outros pastores que me estavam trazendo, estão ainda no trânsito, não chegam e não sei se vão chegar ao final da mensagem desta noite. Queridos, vamos ao texto bíblico. Estamos analisando esta semana o livro de Judas, a epístola de Judas. Agora, tem uma coisa, veja, eu disse que cada noite vou mencionar algumas características da epístola de Judas. Esta noite eu vou apresentar uma característica interessante de Judas. A epístola de Judas deve ter sido escrita entre os anos 67 ao 90 da era cristã. Jesus já tinha morrido, já tinha ido aos céus, a igreja estava nascendo, a igreja cristã estava nascendo, quando Judas escreveu sua epístola. Porém, ela só foi aceita no cânon bíblico
como livro inspirado por Deus lá pelo ano 350. Judas deve ter sido o último livro da Bíblia a ser incluído no cânon bíblico. Agora, talvez você me pergunta, o que é o cânon bíblico? Infelizmente, não tenho tempo para te explicar, mas o cânon bíblico é o grupo de livros que a igreja cristã, todas as igrejas cristãs, aceitam como livros inspirados por Deus. Agora, sendo que a epístola foi escrita entre 67 a 90, por que se demorou tanto para ser incluída no cânon? Que só aconteceu lá pelo ano 350, por um motivo. Judas, nesses 25 versículos, ele usa pelo menos 4 referências de escritores apócrifos, de livros apócrifos. Agora vem a outra pergunta, e o que são os livros apócrifos? São livros históricos, livros poéticos, livros de pesquisa, porém que não são inspirados por Deus. Então vêm alguns críticos da Bíblia e dizem assim, como é que um homem como Judas, que foi inspirado por Deus, teve que deitar mão de coisas que escritores que não foram inspirados por Deus escreveram? Ora, se ele foi inspirado por Deus, por que teve que usar citações, ou frases, ou ideias que autores que não foram inspirados usaram? Então aqui vem um assunto que tem que ver muito com a igreja adventista, porque a igreja adventista tem uma escritora chamada Ellen White, e ela é muito mal interpretada, e muita gente que não conhece a igreja adventista julga completamente errado o papel de Ellen White na igreja adventista. Muitos acham que Ellen White é a que estabeleceu as doutrinas da igreja adventista. Isso não é verdade. Isso não é verdade desde nenhum ponto de vista. Muitos acreditam que nós seguimos a Ellen White. Isso também não é verdade. Muitos acreditam que Ellen White é a fundadora da igreja. Isso também não é verdade. Há muito mito em torno disso. Mas eu quero lhes dizer uma coisa. Por que muitos acreditam que ela plagiou, ela copiou? Aqui vem o problema de Judas. Veja, como trabalha a inspiração divina? Deus revela a mensagem para o escritor bíblico e revela essa mensagem através de sonhos, através de visões, ou muitas vezes Deus falava para o profeta, para o escritor bíblico, a mensagem. Então a mensagem agora estava na mente do escritor bíblico e ele tinha que escrever, mas como ele escrevia? Usando sua cultura, usando a experiência da vida que ele tinha, usando suas palavras. Por isso que na Bíblia há muitos estilos de escritura. Por exemplo, Davi foi um poeta, ele escreveu em poesia. Lucas foi um médico, investigador, ele escreve uma monografia. O Evangelho de Lucas é uma monografia, um trabalho de investigação. Paulo era um filósofo teólogo, ele escreve bem profundo, por isso que Paulo às vezes é difícil de ser entendido. Amós era um agricultor, então ele escreve em seu estilo de agricultor, vamos dizer, um caipira. Então, cada um usava sua cultura, suas ilustrações, a sua linguagem. E como você forma a sua cultura? Com tudo aquilo que você ouve, você lê, você vive. Então, o fato de um escritor bíblico tomar figuras que alguma vez leu de outros autores, ou informações que alguma vez chegaram de outros autores, não invalida a mensagem que Deus lhe deu, porque ele recebeu a mensagem, mas a transmite com suas palavras e com sua cultura. E esse é o caso de Helena de White. Ela muitas vezes usa informações de outros autores, mas isso não invalida o fato de que ela é uma conselheira espiritual para esta igreja. Mas, queridos, quero lhes dizer uma coisa. A igreja adventista tem 28 doutrinas.
nenhuma delas foi tirada dos escritos de Ellen White. Nenhuma. Se ela tivesse existido ou não tivesse existido, a Igreja Adventista teria as mesmas 28 doutrinas. Porque nós, como igreja, temos um princípio de sola escritura. O fundamento de nossos ensinamentos é a Bíblia e unicamente a Bíblia. Agora, por que eu acredito em Ellen White? Porque quando eu leio ela, eu percebo que nada do que ela escreveu entra em conflito com a palavra de Deus. Se uma coisa que ela dissesse entrasse em conflito com a palavra de Deus, esse seria motivo para eu não acreditar nela. Porque eu teria que ficar com a palavra de Deus. A igreja crê como base e fundamento de sua doutrina na Bíblia e unicamente na Bíblia. Dito isto, que é uma das características de Judas, vamos entrar na mensagem desta noite. O texto é o verso 9. Diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Este é o texto difícil. De acordo com o que Judas escreve aqui, Moisés morreu e ressuscitou. Só que, antes de ressuscitar, pelo que Judas disse aí, Miguel, o arcanjo de Deus, não vou entrar nesse tema, e Satanás começaram a disputar pelo corpo de Moisés. Satanás dizia: é meu. Miguel dizia: não, é meu. Satanás dizia: não, é meu. Miguel dizia: não, é meu. Por que Satanás dizia: é meu? Lembrem-se que o tema de Judas é o tema da graça. E lembrem-se que graça é o que Jesus fez por você. Não, você não faz nada para se salvar. Jesus fez tudo para te salvar. Você tudo que tem que fazer é aceitar a salvação por graça. Por isso, querido, não desanima. Não desanima olhando para a tua vida. Porque se você pensar em salvação olhando para a tua vida, só vai se desesperar. Porque se você acha que a salvação é para os perfeitos, é para os bonzinhos, é para os que andam direito nos caminhos de Deus, você está perdido. Jesus disse: eu não vim para buscar aos justos, eu vim para chamar os pecadores. Ele disse: os que estão sãos não precisam de médico. Eu vim pelos enfermos. Então, se você se sente enfermo na vida espiritual, escravizado, amarrado, se você acha que você ama Deus, quer seguir nos caminhos de Deus, mas tem alguma coisa dentro de você que não consegue vencer, confia na graça maravilhosa de Cristo. Você não vai se salvar pelo que faz ou pelo que não faz, vai se salvar unicamente pela graça maravilhosa de Cristo. Agora veja como é o diabo. O diabo faz de tudo que pode para fazer cair você. Ele se disfarça, ele seduz, ele vem de uma maneira, de outra maneira, ele te engana, te mente, te atrai. E uma vez que você caiu, ele é o primeiro em vir dizer assim: e aí? Está perdido. Para que está tentando se levantar? Você não presta. Você é um miserável pecador. Já não tem esperança para você. Olha para a tua vida. Olha para a sujeira da tua vida. Olha para a miséria da tua vida. Você acha que Deus vai olhar para você? Você não presta para nada. Abandona a igreja, abandona o evangelho. Você está perdido. Para você não sair. Assim é o diabo. Por isso é que quando Moisés morreu, aí veio o diabo e disse assim: este me pertence. E por quê? Porque quando Moisés estava liderando o povo de Israel, não havia água no deserto, faltava água.
E Moisés disse: Senhor, que fazemos de água? E Deus lhe disse: pega a vara e toca a rocha. E essa rocha era símbolo de Jesus, a rocha dos séculos. Aquele que constrói na rocha, constrói em Jesus. Aquele que constrói na areia, constrói nas realizações humanas. Deus disse para Moisés: toca na rocha e da rocha vai brotar água. Só que o povo era tão reclamão, o povo era tão chato, que Moisés perdeu a paciência. E em lugar de tocar na rocha, o que fez? Bateu na rocha. Ele disse: querem água? Está aí, água. E ao bater na rocha, em realidade, ele estava batendo, ele mostrou impaciência, ele mostrou um temperamento de pimenta, ardido, estupim curto. Então, quando ele morreu, agora vem o diabo e diz: como ele bateu na rocha, me pertence. E então Miguel disse: não, Senhor, que o Senhor te repreenda, porque embora ele pecou, porque é um ser humano, mas ele acreditou na minha graça. E ele não vai se salvar porque bateu ou não bateu. Ele vai se salvar porque acreditou na graça de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, querido. Você não vai se salvar nem vai se perder porque fez ou não fez. Você vai se salvar ou vai se perder se aceitou ou se não aceitou a graça maravilhosa de Cristo. Então agora eles estavam disputando o corpo de Moisés. Nós temos evidências bíblicas de que Moisés ressuscitou. E Moisés foi para os céus. Inclusive no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava presente, apareceram Elias, que nunca morreu, e Moisés, que ressuscitado, foi para o céu e agora está vivo lá nos céus. Temos evidências bíblicas para isso. Agora, vem o problema. Tem muita gente que acredita que quando o homem morre, seu corpo vai para a terra, mas o espírito sai. E se foi bom, alguns dizem, vai para o paraíso. Se foi mais ou menos bom, vai para o purgatório. E se foi mau, vai para o inferno. Então a pergunta que eu faço para você esta noite é: aonde vão os mortos quando morrem? Cada um tem sua ideia. Tem gente que diz que a alma, o espírito não morre. O espírito não morre, que é o espírito imortal e que se reencarna. E depois morre e sai o espírito e se reencarna. E esse morre e sai de novo o espírito e se reencarna. E às vezes, hoje se fala de vidas passadas. Hoje tem gente buscando a minha alma gêmea, porque temos nos amado em outras vidas, vamos nos encontrar de novo nesta vida. E há um canal de televisão que diz que não fala de religião, e no entanto é o maior púlpito para ensinar que quando o homem morre, o espírito não morre. O corpo morre, mas o espírito não morre. O espírito sai andando, o espírito se reencarna. E tem muitas tradições. O espírito volta, puxa teu pé de noite, o espírito fala contigo. Hoje tem gente que diz, outro dia eu encontrei um rapaz que disse assim: pastor, mas meu pai morreu e eu falei com o espírito de meu pai. Eu fui numa sessão espírita, uma mesa branca, com toalha branca, e aí a mulher começou a chamar o espírito de meu pai, e a mulher começou a falar, e eu conheço a voz de meu pai. Era meu pai, era a voz de meu pai, eu falei com ele. Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Mas hoje, querido, muita gente não sabe o que acontece quando o ser humano morre. Muitos pensam, vai se reencarnar? Não, vai vir em forma de fantasma? Não, vai ser isso, vai para o paraíso, vai para o inferno. O que acontece? Agora, cada ser humano tem sua fonte de informação. A fonte de informação das coisas que vou lhes dizer esta noite é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina o que acontece quando o homem morre. E para saber o que acontece quando o homem morre, primeiro temos que entender o que aconteceu quando Deus criou o ser humano. Não vou ler o texto, mas vocês sabem que Deus fez
um corpo humano de barro. Por favor, nunca digam que era um boneco de barro. No, Deus não criou um boneco. Por isso você vale muito. Porque quando Deus te criou, Deus criou um corpo humano de barro. Veja, quando criou os animais, Deus disse: apareçam os animais, apareçam as plantas, apareçam os astros. Mas quando criou o ser humano, Ele não falou apareça o ser humano. Ele se manchou as mãos de barro. Ele trabalhou. Você é uma obra artesanal de Deus. Ele trabalhou você com as mãos. Você vale muito. Você é precioso. Esse corpo humano de barro era corpo com nervos, com ossos, com tudo. Apenas era um corpo sem vida. Era um corpo de barro sem vida. Agora, escuta, me acompanha no raciocínio. Se você pisar no corpo de barro, esse corpo vai ficar triste com você? Sim ou não? Não, porque não tem vida. Esse corpo tem fome? Não. Tem sede? Não. Odeia? Não. Ama? Não. Por quê? Porque é corpo, é barro, não tem vida. Mas a palavra de Deus diz que agora veio Deus a esse corpo de barro e soprou no nariz o sopro de vida. Deus fez isso. E quando Deus fez, esse corpo de barro começou a abrir os olhos e começou a viver. Quer dizer, a pessoa viva é o resultado da junção do corpo de barro com o sopro de vida. Só que o sopro, esse não é gente. Sopro é sopro. O sopro não odeia. O sopro não ama. O sopro não tem fome. O sopro não tem sede. Mas quando esse sopro se junta com o corpo, que também não ama, também não odeia, também não tem sede, quando os dois se juntam, aí sim aparece o ser humano vivo. E o ser humano vivo, esse sim odeia, esse sim ama, esse sim tem fome, esse sim tem sede. Nós todos somos seres humanos vivos. Agora, sabe como a Bíblia chama o ser humano vivo? Alma. Por isso, quando alguém diz assim, no estádio tinha 40.000 almas, não quer dizer 40.000 seres desencarnados. Está dizendo 45.000 seres humanos que estão torcendo pelos times aí. Porque, biblicamente, alma é o ser humano vivo. Um ser humano vivo é uma alma, desde o ponto de vista bíblico. Muito bem. E agora, o que acontece quando o homem morre? Vamos a ler o texto bíblico. Eclesiastes, ou Eclesiastes, não? Capítulo 12. No capítulo 12, veja como começa dizendo assim. O capítulo 12 diz assim. Dice: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Quer dizer, o sábio está dizendo, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, antes que chegue a hora da morte. E agora vejam o versículo 7. E quando chega a hora da morte, vejam, e o pó volte à terra como era, e o sopro volte a Deus que o deu. Na criação, Deus tomou o corpo de barro e fez, e o homem viveu. O que passa quando o homem morre? Deus faz, o sopro volta para Deus. E o que passa com o corpo? Nós choramos o corpo, enterramos o corpo. 5 anos depois é carne podre. 50 anos depois, carne seca. 500 anos depois, é pó. E veja o que a Bíblia diz, que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, como era antes da criação. E o sopro volta a Deus. E o espírito? Que espírito? Que espírito? Porque o ser humano é fruto do corpo com o sopro.
Quando o homem morre, o corpo volta para a terra e o sopro volta para Deus. Já não tem espírito. O homem morto